Boa noite, irmãos, graça e paz. Que alegria encontrar com vocês nessa noite mais uma vez. Nós estamos aqui para o nosso tempo de edificação e vamos nesta noite discutir um pouco, tratar um pouco sobre o primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. E eu espero em Cristo que você seja edificado, que a palavra de Deus alcance a sua vida e você possa crescer no conhecimento do Senhor, neste tempo aqui de exposição bíblica, de estudo, de abordagem. Então eu convido você a juntar sua família, a abrir sua Bíblia, acompanhar conosco e estudar aquilo que o Senhor tem nos dado para a nossa edificação, alimento espiritual e direção na vida cristã. Nós vamos orar e em seguida nós passaremos para o nosso momento de exposição bíblica. Senhor nosso Deus, nos alegramos na Tua presença, porque o Senhor é a fonte da nossa alegria, é o objeto do nosso deleite, o Senhor é o nosso Deus, nosso Salvador. Não há, ó Deus, outro em nossa vida que seja mais importante que o Senhor. Ó Deus bendito, nós bendizemos o Senhor, louvamos o Senhor pelos teus feitos gloriosos e pela maneira graciosa com que tens sustentado as nossas vidas e agido providencialmente para conosco. Pedimos em nome de Jesus que nos guie nesse momento, fale ao nosso coração, traga luz sobre nossa mente e nos fortaleça. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Todo-Poderoso. Amém. Bem, irmãos, nós vamos hoje ler o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 11. Então nós nos apropriaremos desse texto e vamos nos guiar pelo tema O perigo continua o mesmo. O perigo continua o mesmo. O subtítulo é O resultado do pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Eu vou ler o texto e você acompanha aí na sua Bíblia, ok? Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O texto bíblico que nós lemos, a segunda carta de Pedro, é um texto muito rico. Aliás, essa segunda carta é muito rica
porque o apóstolo trata de um assunto presente em nossos dias também, apesar de que com outro nome, com outra roupagem, mas na prática segue os mesmos princípios do problema que a igreja enfrentava nesse período. A segunda carta de Pedro foi escrita para tratar de um problema, de um perigo enfrentado na igreja relacionado a uma filosofia dentro do contexto cristão ensinada por alguns cristãos que se infiltraram na igreja e assumiram algumas posições de liderança, uma filosofia, uma corrente chamada gnosticismo. Basicamente, nesse contexto aqui, eles negavam a volta de Cristo e eram inclinados, ou eles ensinavam abertamente, a diferença de importância entre a alma, o espírito e o corpo. Desta feita, eles seguiam a linha de que a carne é má, a matéria é má. O corpo é apenas um receptáculo daquilo que é bom, do espírito. Portanto, o que importa é alimentar o espírito, é ter conhecimento, né? O gnóstico é uma corrente que vem do termo gnose, né? Conhecimento. Então eles seguiam essa linha de quando se alcança um conhecimento pleno, e nesse caso esse grupo adotava esse direcionamento, essa afirmação que tinha o conhecimento. Então, quando se adquire o conhecimento pleno, a luz, o que você faz fisicamente não toca nisso, né? Então, isso era, na verdade, um meio, uma forma de tentar obter uma licença para o pecado, né? Então, se eles negavam que devíamos honrar o corpo, né? Evitar as paixões carnais, e negavam também que Cristo ia voltar. Então, se o que importa é o conhecimento, a carne é má, a carne é má, o espírito é bom, e o que importa é cuidar do espírito, e Cristo, aquele que no contexto, no ensino bíblico, vem para julgar e levar a sua igreja, não vem, então não tem o que temer, na verdade. Então, o gnosticismo seguia essa linha, dentro de várias outras coisas que não dá para citar aqui, mas basicamente nesse contexto isso aí, e eles renegavam a importância de, ao passo que se aproxima de Cristo, você deve deixar aquilo que é próprio da carne. Eles abandonavam essa ideia. E essa ideia, ou esse princípio, está presente em nossos dias também, ainda que não abertamente, como um ensino aberto. Existe também esse ensino, mas muito mais a prática. Igrejas solidificadas, históricas, igrejas antigas, né, centenárias, denominações centenárias e outras nem tanto, mais novas, vivem e convivem ao longo do tempo com cristãos que adentram, se tornam membros da igreja e criam ou apresentam um ar de piedade, mas têm suas vidas completamente destoadas daquilo que se exige de um cristão como comportamento, como prática de vida cristã. No que diz respeito ao trabalho, no que diz respeito à moral, no que diz respeito à família, no que diz respeito ao lazer, tudo na vida do cristão está ligado a Cristo. E este segmento da época de Pedro nos toca, porque hoje vivemos um período em que as pessoas querem uma licença, querem desfrutar das delícias celestiais, mas não querem se comportar como cidadão do céu, né? Rejeitando aquilo que é próprio da carne, aquilo que identifica com o pecado, né? Na verdade, querem desfrutar de tal coisa. Isto é uma influência gnóstica. O perigo está aí, é o mesmo perigo. Muda a roupagem, muda
a maneira de apresentá-lo, muda o contexto, muda a história, o contexto histórico, mas o perigo para a igreja é sempre o mesmo. É sempre um ataque à verdade. Veremos na próxima semana a sequência aqui acerca da centralidade da palavra de Deus. Então, é sempre um ataque à verdade. É sempre uma tentativa de mudar o que Deus instruiu, deu, né, ordenou. É sempre uma tentativa de maquiar a palavra de Deus para que a vida da pessoa, para que a condução de vida humana não seja tão dentro dos padrões bíblicos, mas à margem para experimentar alguma coisa do mundo. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma proposta, ainda que seja apresentada de maneiras diferentes. Então, basicamente, Pedro Pedro escreve a carta para instruir a igreja a combater essa heresia, que, como foi dito, negava a volta de Cristo e ensinava que era lícito e possível a prática e o desenvolvimento de todos os desejos carnais próprios dos ímpios. Eles não tinham nenhum problema com o que hoje se chama de liberdade, mas é licenciosidade. Eles deixam o pau quebrar, né? Então, este mal terrível que foi visto naquele período é um mal terrível que se vê hoje, né? Especialmente, não tem mais essa questão de ser mais no meio jovem e tal, mas a igreja experimenta esse tipo de conduta. As pessoas abrem concessões à fé em nome de um monte de coisa que deveria ser visto à luz da fé. Inclusive o amor ou a alegria, a felicidade, o sucesso e tudo mais. Então abrem concessões na fé para conquistar coisas que deveriam ser geridas pela visão de fé. Paulo diz isso na carta aos Romanos: aquilo que não procede de fé é pecado. Então, o que nós fazemos tem que ser resultado do que cremos e submetido ao objeto da nossa fé, no caso, Jesus Cristo, né, nosso Senhor e Redentor. Bem, tendo em vista isto, nós vamos olhar para esse início da carta, para esse primeiro capítulo, esses 11 primeiros versículos, e vamos encontrar aqui algumas lições importantes acerca do que o conhecimento de Deus e de Cristo, do que o verdadeiro conhecimento de Deus e de Cristo traz para nós como resultado. Quais são os resultados de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo? Tendo em vista que o gnosticismo reivindicava ter conhecimento tão profundo que eles não precisavam ligar com essas coisas menores, né? Como pecado, carne, inclinação carnal, etc. Tal. Mas o que de fato, e Pedro então escreve para mostrar que o conhecimento de Deus e de Cristo traz outro resultado, não este. Qual é o resultado? Ou quais são os resultados que podemos apreender aqui? Em primeiro lugar, o primeiro resultado de conhecer verdadeiramente a Deus e a Cristo Jesus, nosso Redentor. Primeiro resultado é que, ao conhecer a Deus e a Cristo, nós somos conduzidos à participação plena em Cristo. Nós não apenas sabemos sobre Cristo, nós não apenas somos alvos dos benefícios que Cristo dá, nós não somos meramente coletores de bênçãos, nós somos participantes de Cristo, nós somos incluídos. O texto bíblico nos ensina, né, que no momento que nós somos regenerados, convertidos, nós somos incluídos no corpo. Há uma inclusão na pessoa de Jesus.
uma união mística com Cristo, não no sentido de misticismo, mas espiritual, né? Incompreensível no sentido literal. Nós somos incluídos na pessoa de Cristo, nós somos ajuntados com outras pessoas que são incluídas em Cristo. Forma-se um corpo. Então, há ali uma participação plena em Jesus. E Pedro nos diz isso aqui a partir do verso 3. No verso 2, ele dá o tom do que nós precisamos entender e do que ele está querendo tratar. Ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus. Tá? Qual o resultado disso? Tendo em vista que temos ouvido outras coisas aí, né? Como se ele estivesse dizendo isso. Verso 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento, ou pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Veja bem, irmãos. Esse grupo gnóstico acreditava que havia alcançado pleno conhecimento, né? Como foi já pontuado. E já estavam aptos para viver em plena satisfação. O problema aqui é que o conhecimento deles era falso porque os afastava da verdadeira fonte de alegria. Esse viver a plena satisfação, na perspectiva gnóstica, era poder desfrutar já de tudo aquilo que trazia deleite a eles, trazia deleite à mente e ao corpo deles especialmente. Para quê? Né? Se eu conheço plenamente a Cristo, se eu tenho pleno conhecimento, se eu entendo, né, o que Cristo fez, olha que bênção que Deus realizou, né, se eu entendo isto, por que eu vou deixar de desfrutar em Cristo, né, das delícias que Ele mesmo possibilitou nesse mundo aqui? É uma bobagem fazer isso, seria uma perda de tempo, seria algo insano. Mas Pedro diz que não, que esse não é o pensamento. Quem está em Cristo pensa conforme Cristo, pensa com a mente de Cristo, como diz Paulo na carta aos Coríntios. Né? Nós temos a mente de Cristo, capítulo 3, primeira carta, capítulo 3. Então nós pensamos com a mente celestial, não terrena. E então Pedro claramente nos ensina aqui que se nós temos o conhecimento de Cristo, de Deus, nós naturalmente participamos dele, daquilo que procede dele. Ele é a nossa fonte de alegria e deleite. E nele nós encontramos o direcionamento para a conduta cristã neste mundo até o momento da glorificação. Veja que ele diz aqui no verso 3 sobre esse conhecimento completo, né, de Deus, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, né, de Cristo, daquele que nos redimiu. Então ele cita isso no verso 2. Nós somos conduzidos a uma vida de piedade, e ele diz aqui que nós somos chamados por ele para a sua própria glória e virtude. E no verso 4 ele pinta de cores muito nítidas como é essa participação, né? Qual o resultado, o que significa participar de Cristo, né? Plenamente de Cristo, uma vez que conhecemos Ele de forma lúcida, por Ele mesmo ter se revelado a nós e nos chamado à sua presença e à salvação. Ele diz o seguinte: olha, nós recebemos as promessas, nós recebemos a preciosidade das garantias divinas em Cristo, e nós fomos, por causa disso, tornados
coparticipantes da natureza divina. Nós não temos mais uma natureza estritamente corrupta, longe de Deus. Quando Jesus descreve o caráter, a essência cristã, no capítulo 5 de Mateus, ali nas bem-aventuranças, ele pinta os aspectos essenciais do cristão, né, da natureza cristã, da nova natureza cristã, regenerada, renovada, né? Tudo se fez outro, né? O princípio do nova criatura, né, pontuado por Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, né? Tudo se fez novo. Essa nova essência, essa nova criatura, essa nova natureza é a aplicação daquilo que é próprio da natureza divina. Nós somos coparticipantes disso, portanto nós não podemos ser dominados, escravizados pela natureza terrena, pela velha natureza. Os velhos costumes são subjugados pela nova natureza que nos é dada, doada em Cristo, da qual participamos. E ele completa dizendo, no verso 4, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como poderia um cristão dizer que conhece a Cristo e ainda defender a ideia de viver e desfrutar das paixões mundanas? Não é possível. Então, Pedro nos orienta a igreja de seu tempo, né, ensina, prepara a igreja para combater essa heresia, dizendo para eles, olha, vocês de fato foram chamados ao conhecimento, vocês receberam, obtiveram a fé, vocês foram conduzidos à salvação, vocês receberam o conhecimento de Deus e de Cristo, vocês foram incluídos em Cristo, vocês receberam a natureza divina para comportar-se como um cidadão do céu, não da terra. Então, quando nós somos guiados pelo próprio Deus ao conhecimento dele, da sua redenção, do seu Filho, o Redentor, nós somos incluídos em Cristo. Naturalmente, nós somos afastados do pecado, ainda que seja de forma gradativa, mas somos afastados do pecado, porque a nossa nova natureza não compactua com a antiga natureza. A nossa nova natureza identifica o que está errado e rechaça. Isto é o resultado de conhecer a Deus e conhecer a Cristo. É uma participação plena em Cristo, o que nos afasta daquilo que Cristo veio para nos libertar dele e nos aproxima daquilo para o qual Cristo nos veio conquistar, ou conquistou para nós. Então, esse é o primeiro resultado do pleno conhecimento de Deus e de Cristo. Um resultado que combate o perigo da licenciosidade. O segundo resultado que nós podemos obter ou aprender aqui com Pedro, é a liberdade da ação do pecado. Veja o finalzinho do verso 4, que foi citado inclusive, e verso 9 e verso 10. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Verso 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A preocupação do cristão genuíno é honrar o noivo e a noiva. É viver de maneira que seu Deus seja glorificado nele,
que Deus tenha prazer nele. Quando o salmista escreve no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, ele está dizendo ali que Deus precisa ser a fonte do nosso maior deleite. Nós temos que ter a preocupação em nos agradar dele, em ter nele o nosso maior prazer e viver de maneira que ele se agrade de nós. Então, nos satisfaremos. Os desejos do nosso coração que estarão alinhados com ele, com a vontade dele, serão satisfeitas. E Pedro aqui segue na mesma linha, pois ele nos ensina que uma vez que conhecemos a Deus e a Jesus, nós não mais somos cegos. Nós nos lembraremos da purificação dos nossos pecados de outrora. Nós nos lembraremos da obra de Cristo e da razão pela qual essa obra foi realizada e o que ela produziu em nós. Nós nos lembraremos do grande sacrifício. Nós nos lembraremos que esse sacrifício foi feito porque nós vivíamos sob o domínio do pecado, éramos escravos do pecado. Como Paulo escreve aos Romanos capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2. Então, essa é a razão, afastados de Deus, inimigos de Deus. Essa obra de Cristo foi por causa do pecado. E o resultado disso foi nos livrar deste domínio. Paulo diz aqui no verso 10, final do verso 10, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. A nossa preocupação precisa ser nos afastar do pecado e não usar a fé para nos aproximar dele. O gnosticismo levava a isto, porque para eles o conhecimento os libertava dos tabus de uma religião arcaica, presa no passado, presa a coisas menores. Agora eles estavam em um outro patamar, digamos assim. Eles estavam em um outro nível de conhecimento. Eles não se gastavam esse negócio de pecado. Eu tô em outro nível. Então a mente gnóstica construía um outro mundo com relação à cristandade. Mas Pedro traz de volta à igreja a realidade. Olha, não. O conhecimento verdadeiro de Deus e de Cristo tende e de fato o afasta do pecado. O faz identificar o pecado, o faz odiar o pecado, o faz lutar contra o pecado e o faz se afastar do pecado. O pecado não é mais o seu Deus e você sabe disso e se comporta como tal. Então, ao conhecer a Deus e a Cristo, nós somos livres da ação do pecado. Nós temos liberdade para não pecar. Não liberdade para fazer o que quer. Isso não é liberdade, isso é licenciosidade. Nós temos liberdade para não pecar. Terceiro resultado que nós podemos apreender aqui da resposta de Pedro é que, conhecendo a Deus e a Cristo, nós obtemos abundante e verdadeira frutificação. O conhecimento de Cristo não apenas nos faz florescer, nos dar vida, mas também nos aduba, nos limpa, nos prepara para a frutificação, nos torna aptos, férteis à frutificação. Veja o que Paulo escreve no verso 5 até o verso 8. Pedro escreve no verso 5 até o verso 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio,
com domínio próprio, perseverança, com perseverança, piedade, com piedade, fraternidade, com fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo descreve uma lista de coisas que não são meros sentimentos, são coisas que tocam a vida prática. A fé, ele diz, a fé deve estar associada à virtude. A virtude é o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio é perseverança. Perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. São coisas práticas que tocam o nosso cotidiano. Então, a nossa vida prática se guia por essas qualificações que são interdependentes, são pré-requisitos umas para as outras. E isto tudo leva ao que ele chama de, quando essas coisas acontecem, nós não somos infrutuosos. Ou seja, nós não somos infrutíferos. Nós não somos estéreis. Então, e ele acrescenta, né, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O conhecimento genuíno de Deus e de Cristo não nos torna parasitas cristãos. Ao contrário, nos torna férteis, frutíferos, preocupados, inseridos no corpo, com parte do corpo e agentes no corpo, como pessoas que, inseridos nesse corpo, cuidam dele, zelam por ele, produzem nele, sabendo que é o corpo deles também, para o bem deles também. Então, há frutificação, tanto para o bem do corpo da igreja, como para o cumprimento legítimo daquilo para o qual a igreja foi estabelecida. O pleno conhecimento de Deus, de Cristo, nos leva a abundante frutificação. O gnosticismo tende a dividir o rebanho, criar facções, grupos, e parece que todas as pessoas nascem com a tendência meio gnóstica, porque isso se vê dentro dos redutos cristãos, né, formando-se clãs, né, e não tem nenhum problema com os segmentos na igreja para trabalho, para desenvolvimento e crescimento. Mas o que não pode haver é grupos se separando, não querendo se misturar com outros, achando que são melhores que outros. Ainda que não ache ou não diga, o comportamento diz isto. Então, isso não pode haver, essas facções que Paulo combate em suas cartas. Essas facções não pode haver. Isso é o que o gnosticismo fazia. Eles atacavam a igreja, eles formavam um grupo e neste grupo eles tentavam crescer para que pudessem tomar o domínio do rebanho. E com isso eles estavam tão dedicados em dominar o rebanho e que eles se tornavam tão somente parasitas na igreja. E de fato são, porque quando a pessoa está inserida no corpo ou ela se envolve com a igreja de alguma maneira para estar ali e não produz nada, ela só se vale do corpo para benefício pessoal. Isso é um tipo de parasitismo, né? Então, o que Pedro faz ao combater o ensinamento gnóstico aqui e a prática meio gnóstica de nossos dias dizendo que há uma incompatibilidade desse pensamento com a verdade bíblica, porque é impossível conhecer a Deus e a Cristo e não produzir aquilo que dele procede, sendo que ele é a fonte de vida da igreja. Ele é o cabeça.
ele é a cabeça. Ele é o guia da igreja. É sob a sua orientação que a igreja vive. Ele é a fonte de vida da igreja, de conexão da igreja, de unidade da igreja. Não há vida sem Cristo. Portanto, se estamos em Cristo e conhecemos a Cristo, nós produzimos os frutos que procedem do próprio Cristo. A frutificação na vida prática. E essa frutificação toca todos os detalhes da vida cristã. E por fim, nós podemos aprender também com essa resposta de Pedro, como resultado do conhecimento de Deus e de Cristo, a plena certeza da salvação. Não há dúvida para aquele que conhece a Deus e a Cristo acerca da sua salvação, acerca do seu destino final. Não passa o mínimo de dúvida na sua mente. O verso de número 11 traz luz sobre nós quando Pedro registra o seguinte: pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você conhece a Deus, conhece a Cristo, se isto muda a sua vida de fato, se você vive como quem conhece, o resultado ou os aspectos da sua vida mostram que você está inserido em Jesus. Se este conhecimento é genuíno, transforma a sua vida, você não tem dúvida de para onde vai. Porque a garantia da salvação só pode ser obtida por aquele que conhece o seu Salvador. Só tem dúvida da salvação quem não conhece o Salvador. Ou quem tem um Salvador diferente do que o que a Bíblia apresenta. Então você pode duvidar. Se o seu Salvador não é Cristo, o Jesus Cristo da Bíblia, você pode duvidar dela. Mas se é e você o conhece, você tem a plena certeza da salvação. Isso é intocável. Você se deleita nisso, você descansa nessa verdade. O seu destino, o seu descanso é garantido, é certo. Você pode ter uma vida de absoluta tranquilidade com relação ao destino final. É intocável. Está certo. Porque você conhece o seu Deus, o seu Pai. Você conhece o seu Redentor. Você conhece o que foi feito por você. Você conhece o alcance do que foi feito por você, a eficácia disto. Portanto, não há margem para duvidar, porque você sabe que a obra que foi realizada é infalível e o seu Pai é imutável. Portanto, amados irmãos, o conhecimento de Deus e de Cristo destrói, coloca no devido lugar esses perigos antigos. O perigo à fé continua o mesmo. Muda-se a roupagem, o método, o tempo, mas não muda o perigo e o objetivo e a essência. É a mesma coisa. Desde o princípio sempre foi um ataque à verdade e a Deus. Sempre foi uma tentativa de colocar em descrédito o que Deus diz e promete e a sua pessoa. Sempre foi uma tentativa de prometer ao homem uma posição divina. Sempre foi. O gnosticismo segue esse caminho. E a prática gnóstica contemporânea, ainda que disfarçada no meio da igreja, é a mesma coisa. Quando cristãos, em nome do conhecimento, dizem que estão livres
do pecado, que essas coisas não importam, isso é o que Pedro está combatendo. Quando o cristão diz crer, amar, respeitar, temer a Deus, mas vive fazendo aquilo que Deus reprova, é isso que ele está fazendo. Ele diz que tem o conhecimento de Deus, mas não tem problema viver daquela maneira e exercer aquelas práticas. Nós precisamos olhar para o que Pedro ensina, nos apropriar do genuíno conhecimento e nos deixar guiar por ele de maneira que o conhecimento de Deus e de Cristo nos afaste do pecado, de tudo que é mal, e lance luz sobre o pavimento que Ele mesmo construiu para a nossa redenção, até o céu. Que Deus te abençoe de forma abundante, especial, te guie à verdade e te ajude a aplicar à sua vida o genuíno conhecimento daquele que é o nosso Pai, daquele que é o nosso Redentor. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez e em seguida estaremos encerrados nesse momento de edificação. Santo Deus, nós bendizemos o Teu nome e nos alegramos na Tua presença mais uma vez, porque encontramos na Tua palavra a fonte de conhecimento, a luz que nos guia, o alimento para a nossa alma. Ó Deus, abençoe o Teu povo que está sendo alcançado por essa exposição. Abençoe a Tua igreja e nos guarde, ó Deus, de tropeçar em qualquer coisa que nos afaste do Senhor. Nos guarde de qualquer tropeço, mas pela Tua verdade nos leve para mais próximo do Senhor, em nome de Jesus. Amém.